O versículo 25 de Atos 27 diz assim: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo como me foi dito. Amém? Esse capítulo 27 de Atos, na minha opinião, no meu olhar, ele é um dos mais belos dentre todas as narrativas do Novo Testamento. Por quê? Porque nesse capítulo, o apóstolo Paulo, ele está sendo levado como prisioneiro para ser apresentado a César, o imperador de Roma. Quando a gente começa a ler essa história, uma das coisas que nós descobrimos é que pelo menos 2 irmãos acompanharam Paulo nessa viagem. Um é Aristarco, está falando sobre ele no capítulo 20, no versículo 4, e também Colossenses 4:14, vai mostrar que Aristarco sempre estava presente acompanhando o apóstolo Paulo. O outro é Lucas. Por que nós entendemos que seja Lucas que acompanhou? Porque se nós lermos este capítulo, nós vamos observar o tempo verbal e os pronomes que são utilizados neste capítulo. Por exemplo, nós vamos observar no versículo 1, vai dizer assim: quando foi decidido que navegássemos. Quem escreveu Atos? Foi Lucas. Então, se ele diz foi decidido que navegássemos, ele estava incluído na navegação. No versículo de número 2, ele vai dizer: embarcamos num navio adramitino. Embarcamos, isso quer dizer que ele embarcou junto. E no versículo 3 vai dizer: no dia seguinte chegamos a Sidom. Então, se chegou a Sidom, se chegamos, ele chegou também. Isso quer dizer que Lucas, ele acompanhou o apóstolo Paulo, juntamente com Aristarco, nessa viagem que conduzia Paulo até Roma para ser apresentado a César. Dentro daquele navio, havia um homem especial, e este homem era Paulo. Por que ele era especial? Porque Deus disse para Ananias: este é para mim um vaso escolhido. Ele era uma pessoa separada, escolhida por Deus. Paulo, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um homem a serviço do reino, totalmente dedicado ao reino de Deus. Paulo, ele era perseguido e preso por pregar o evangelho do Senhor. E neste capítulo, em meio ao caos de uma tempestade que culminou com um naufrágio, Paulo, ele vai nos deixar 3 declarações. E é sobre essas 3 declarações que eu quero refletir um pouquinho com os irmãos aqui nesta noite. 3 declarações que nos servem de bússola para os dias em que vivemos. 3 declarações que nos servem de norte, que podem nortear a nossa vida em meio a uma tempestade, seja ela espiritual, financeira, física, familiar. Pode nos guiar, nos dar um norte em meio a uma tempestade espiritual, emocional, não sei. Dentro de um caos que possa vir sobre a nossa vida, essas 3 declarações do apóstolo Paulo, elas vão nortear, elas podem delinear o nosso procedimento dentro de um momento adverso. Vamos ler versículo 23. Paulo diz assim: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Versículo 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo como me foi dito. Nestes 2 versículos, Paulo, ele vai trazer 3 declarações. Primeira, eu sou de Deus. Segunda, eu sirvo
a Deus. Terceira, eu confio em Deus. A primeira, nós vamos ver quando ele começa a dizer no versículo 23, que ele diz, porque nesta mesma noite, algumas versões vai dizer assim, na noite de ontem, na noite anterior, durante a noite, um anjo de Deus, de quem eu sou. Então a primeira declaração, eu sou de Deus, e este anjo esteve comigo. Paulo, ele estava no perigo. Paulo, ele estava no epicentro de uma tempestade. Quando a gente vai estudar mais minuciosamente, não era uma tempestade comum, era um tufão. E Paulo, dentro daquele navio, ele está no epicentro desse tufão, ele está no meio do caos. Então, Paulo, ele está no olho da tempestade. E quando ele está no meio do caos, Paulo, cercado por aquelas provações, cercado por aquela situação inusitada, em nenhum momento ele se esqueceu que pertencia a Deus. Eu sou de Deus. Essa expressão de Paulo, quando ele fala, um anjo esteve comigo, um anjo de Deus, de quem eu sou de Deus, e ele enviou um anjo para falar comigo. Quando ele usa essa expressão, eu sou de Deus, ou do Deus de quem eu sou, eu me lembrei de João capítulo 17, versículo 9, quando Jesus faz uma oração, não só pelos seus discípulos, mas lá no final ele diz, e por todos quanto hão de um dia me conhecer, se entregar a mim, vir a mim. E ele ora, e ele diz assim, ele orando, falando com o Pai, e por eles, é por eles que eu rogo, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Sabe o que a gente entende aqui? Todos que são de Jesus, são de Deus. Eu sou de Deus. Você pode dizer isso? Eu sou de Deus. Mesmo no meio do caos, mesmo no naufrágio, Paulo sabia a quem ele pertencia, e ele ficou inabalável. Ele se sentia escondido em Deus, guardado em Deus. Talvez Paulo estivesse até se lembrando do Salmo 46, quem sabe ele até transformasse esse salmo no meio daquela tempestade, ele vendo a tempestade e ele se lembrando do salmo, quem sabe ele cantasse, ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Paulo, ele sabia que ele era de Deus. Ele sabia que ele estava guardado em Deus. 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, e o que de Deus é gerado, o maligno não lhe toca. Todos aqueles que pertencem a Deus, Satanás, ele pode andar até como está escrito lá na carta de Pedro, ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Você já imaginou? Nesse dia, eu não sei como foi o dia dos irmãos, mas talvez você se levantou, foi buscar a Deus, foi orar, foi agradecer, e de repente Satanás furioso, os demônios começaram a vir no seu derredor, bramando como um leão. Eu vou dar um jeito de derrubar, eu vou dar um jeito de fazer desfalecer esta fé, eu vou dar um jeito de desanimar, mas ao derredor, porque ao redor acampam-se os anjos do Senhor para livrar aqueles que o temem. Ele está conosco. E Paulo sabia
Eu sou de Deus. Segunda coisa, eu sirvo a Deus. Atos 23 de novo. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo. Eu não somente sou de Deus, eu sirvo a Deus. Esta é a segunda declaração de Paulo em meio àquele caos, e que nos serve de bússola para os dias de hoje. Independentemente de como eu estou, independente do que está acontecendo na minha vida, eu sirvo a Deus. E quem serve a Deus, irmãos, quem serve nunca é pego de surpresa nas adversidades da vida, nunca. Antes de passarmos por qualquer coisa, Deus nos avisa. Amós capítulo 3, versículo 7, certamente, vírgula, o Senhor não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos. Você serve? Então você é servo. Se eu sirvo, eu sou serva. Se você serve, você é servo. Então, antes de passarmos por qualquer coisa, Deus nos avisa, ou por sonhos, ou por visões, ou por profecias, ou por uma intuição no nosso espírito. Quem sou eu? Eu sou um espírito, eu possuo uma alma e eu habito dentro de um corpo. O meu espírito, ele é composto por consciência, intuição e comunhão. Minha alma, mente, vontade e emoção. O meu corpo é composto pelos 5 sentidos. É o que nos coloca em contato com o mundo exterior. E Paulo, ele teve, nós vamos observar isso, uma intuição já no começo da viagem. Lá no versículo de número 10, leia comigo, no capítulo 27. Algo se moveu no espírito dele, no seu interior, no seu espírito. Versículo 10 diz, Paulo falando: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Versículo 11, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Esse cara é louco. Mas o Senhor fez Paulo sentir no seu espírito, trouxe algo se moveu no interior de Paulo. Paulo era um servo escolhido. Nós também somos servos de Deus e temos esse atributo que é a intuição dentro do nosso espírito. E o que falta em nós, irmãos, é o que sobrava em Paulo, é a sensibilidade espiritual para ouvir o que Deus está falando conosco, para perceber quando Deus está falando conosco e como Deus está falando conosco. A nossa tendência é que tudo na nossa vida espiritual aconteça só no sobrenatural. Para Deus falar comigo tem que acontecer alguma coisa sobrenatural, e às vezes Deus fala conosco no nosso íntimo. O que é uma intuição? É uma comunicação de Deus no nosso espírito acerca de algo futuro. Eu não sei quantos dos irmãos já leram o meu livro aqui, Mentes Inteligentes. Lá eu explico tudo isso direitinho, o que é alma, o que é espírito, como que Deus trabalha. A intuição, o Senhor traz para nós algo que Ele vai fazer. Deus se comunica conosco, não é na nossa mente, é no nosso espírito.
É no nosso espírito que nós estamos em comunhão com Deus. É independente do raciocínio, da nossa análise, é uma comunicação do Espírito Santo de Deus direto com o nosso espírito. E Paulo diz assim: vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Paulo, olhando para tudo aquilo que estava acontecendo, ele olhou e dentro dele dizia assim: isso aqui não vai acabar bem. Quantas vezes, irmãos, nós já não tivemos essa mesma sensação, essa mesma intuição? Quantas vezes você na sua casa, de repente vem algo tão forte dentro de você assim, aí você larga tudo e vai fazer o quê? Orar. Quantas vezes a gente vai tomar uma decisão e dentro de nós vem algo tão forte? Não faça. É o Senhor comunicando conosco, assim como comunicava com o Paulo. Quantas vezes nós temos esse mover de Deus dentro de nós e não damos importância? Por quê? Porque não compreendemos que Deus nos fala por esse meio. E Paulo teve essa percepção no seu espírito. Nós somos servos e temos o privilégio de Deus falar conosco dentro de nós, antes que algo aconteça. Quantas vezes, irmãos? Relembre aí. Aí alguma coisa acontece, aí você diz assim: puxa vida, bem que eu devia de ter feito como eu senti no meu coração. Mas não é no coração, é no espírito. Eu sou de Deus, eu sirvo a Deus e eu confio em Deus. A terceira declaração: eu confio em Deus. E Paulo diz assim, no versículo 25: senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo como me foi dito. Eu sou de Deus, eu sirvo a Deus e eu confio em Deus. E quem confia em Deus transmite confiança no meio do caos, não se desespera. E Paulo se levanta e diz: senhores, tenham bom ânimo. Gente, quem vai dizer tem bom ânimo com um navio indo a pique, naufragando? Quem que vai levantar lá e vai dizer assim: senhores, calma, calma? Às vezes nós estamos no meio do caos por dias. O versículo 20 desse capítulo diz assim: e não aparecendo havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, fugiu-se de nós toda a esperança de nos salvarmos. Toda a esperança de nos salvarmos. Observe de novo os pronomes nesse versículo 20. Dissipou-se ou fugiu-se toda a esperança de nos salvarmos. Quem estava escrevendo? Lucas. Isso quer dizer, Lucas, ele era crente, Aristarco era crente, e todos estavam desesperados, perderam o ânimo. Fugiu de nós a esperança. Gente, acabou, agora é a morte, vamos esperar a morte, acabou. Quem estava incluído ali? O versículo 37 diz que havia naquele navio 276 pessoas, 3 crentes: Lucas, Aristarco e Paulo. 275 pessoas perderam a esperança. 275 pessoas já haviam se entregue à morte. Só um crente permaneceu inabalável. Mas voltando um pouquinho aqui, quando Paulo diz: em meio à tempestade, vamos confiar em Deus,
o versículo 21 e 22, quando naqueles dias que não aparecia sol, não aparecia estrela, que parecia que aquela tempestade não ia acabar nunca, Paulo, ele se volta para todos e diz assim: pondo-se Paulo de pé em meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso que vocês tivessem me atendido e não partissem de Creta para evitar este dano e essa perda. Mas eu vou aconselhar vocês agora: tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, só o navio. Gente, que pregação é essa? Que você está dentro de um navio, no olho da tempestade, o navio está naufragando, você se coloca de pé no meio de 275 pessoas e diz: gente, calma, vai perder tudo, mas ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Havia um crente que pregava a plena confiança em Deus. Por que Paulo pregava a plena confiança em Deus? Porque Deus tinha falado com ele. O que foi que o anjo falou para ele no versículo 24? Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus por sua graça te deu todos quanto navegam contigo. Ninguém morreu por causa de um crente. Deus não podia ter deixado os 272 morrerem e salvar só os 3 crentes? Mas tinha 2 crentes ali que também já tinha entregado, né? Acabou, Deus nos abandonou. Eu vou encerrar essa mensagem aqui, irmãos, dizendo: é possível nós pregarmos esta palavra de fé no meio do caos. É possível nós sermos boca de Deus, ainda que tudo esteja destruído. E é possível, irmãos, que todos da nossa casa sejam salvos por causa da nossa fidelidade. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Números 23 e 19 diz: Paulo, quando ele fala com aquele povo: eu confio em Deus, que sucederá do modo como me foi dito, vai acontecer. Gente, tudo dizia que não, mas Paulo se levanta e diz: eu confio em Deus que tudo vai acontecer como me foi dito pelo anjo que Deus enviou. Números 23 e 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Jeremias 1 e 12: disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Amém, irmãos? Não importa o caos que nós atravessamos, eu confio em Deus, que Ele fará como me foi dito. Ele vai fazer. Feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus por esta palavra.